Você já parou para pensar como o minimalismo está mudando o nosso mundo? Ao olhar para alguma foto antiga e pensar como tudo era mais vivo, mais sofisticado e cheio de detalhes? Hoje, vamos viajar no tempo e entender como o minimalismo está transformando nossa percepção das coisas. Para começarmos, vamos introduzir o que é o minimalismo. E podemos dizer que ele nada mais é do que a ideia de viver com menos, focando apenas no que é essencial. E se por acaso você já se perguntou alguma vez o porquê estamos trocando tantos detalhes bonitos e elegantes por espaços que vão se tornando cada vez mais simples? Hoje em dia, não é mais mistério para ninguém que vivemos em um mundo cada vez mais complexo e caótico. As pessoas procuram incessantemente por simplicidade para tentar de alguma forma reduzir o estresse e a sobrecarga mental do dia a dia ou do seu trabalho. Menos objetos e um design mais limpo talvez podem proporcionar uma sensação de calma e clareza para determinados tipos de pessoas. É como respirar um ar mais puro em meio a tanto caos. Algumas pessoas até dizem que o mínimo pode ser favorável, partindo de um ponto que, com menos distrações, é mais fácil se concentrar em tarefas importantes, resultando em um aumento na eficiência e na satisfação com o trabalho realizado. Ambientes que são desorganizados tendem a ser distrativos e prejudicar a produtividade. Mas, embora o minimalismo seja amplamente celebrado por sua simplicidade e funcionalidade, ele também pode ser visto como prejudicial em alguns aspectos, especialmente se comparado a estilos de designs mais elaborados e detalhados do passado, ao que muita gente ainda sente saudade. Antes dessa estética se tornar cada vez mais uma tendência dominante, o design de interiores, a moda e a arquitetura costumavam enfatizar detalhes mais ornamentados com cores ricas e uma diversidade de texturas. Isso proporcionava ambientes mais calorosos e acolhedores, cheios de personalidade. Por exemplo, o estilo vitoriano ou a arte deco valorizava elementos decorativos, molduras elaboradas, móveis detalhados e o uso de materiais nobres, como madeira esculpida e tecidos luxuosos. Esses estilos refletiam uma riqueza cultural e histórica, onde cada item possuía um significado e função estética além do utilitário. Em contraste, o minimalismo, ao buscar a remoção de tudo que é considerado desnecessário, acaba muitas vezes por criar espaços que parecem frios e impessoais, removendo cada vez mais a sua personalidade. Se olharmos em volta, não podemos mais distinguir qual é a origem de cada coisa. Os carros se tornam cada vez mais do mesmo, espaços que eram pessoais e diziam muito sobre a pessoa e sua personalidade já não se reconhece mais com tanta facilidade. A paleta de cores neutras, o uso excessivo de branco, cinza e preto, e a ausência de ornamentação fazem com que muitos ambientes minimalistas pareçam vazios ou desprovidos de vida. Embora essa simplicidade possa ser calmante para alguns, ela pode criar uma sensação de monotonia ou até mesmo de alienação para outros. Muitas vezes, há uma falta de calor e de conexão emocional com o espaço, algo que os estilos antigos ofereciam facilmente. Agora imagine aquela estética nostálgica. Quem não se lembra daqueles layouts brilhantes e sofisticados, repletos de gradientes suaves, reflexos e sombras detalhadas? Os sites e as interfaces apresentavam ícones com brilho exagerados ou metal em tudo. Cada botão parecia tão palpável, como se você pudesse tocá-lo e sentir a sua textura lisa e brilhante. Esses designs estavam por toda parte, desde sistemas operacionais até publicidades. Se você teve um PC com Windows Vista, certamente sabe do que eu estou falando. Naquela época, o mundo estava obcecado com as cores, os detalhes e a complexidade visual. Tinha uma certa elegância e sofisticação que fazia qualquer tecnologia parecer avançada e luxuosa. Um outro exemplo claro é de algumas mudanças nas animações atuais. Podemos notar que até mesmo os desenhos animados passaram por uma grande evolução ao longo das décadas. E muitos argumentam que antes eram melhores em termos de animações, narrativas e até mesmo no estilo artístico. Os desenhos clássicos como Tom e Jerry, Pernalonga e até mesmo o Pica-Pau eram feitos com animações tradicionais, quadro a quadro, onde cada movimento era desenhado à mão. Isso resultava em uma fluidez incrível, com expressões detalhadas e gestos bem trabalhados. Estúdios como a Disney investiam muito em movimentos realistas, inspirados no cinema e no teatro, dando mais personalidade aos personagens.
Muitos desenhos modernos adotam animações digital e vetorial, o que reduz o número de quadros por segundo. Isso resulta em animações mais engessadas e econômicas, com movimentos mais repetitivos. Desenhos como Scooby-Doo e Caverna do Dragão, por exemplo, tinham cenários pintados à mão, com sombras e texturas realistas. Os personagens tinham traços detalhados, expressões variadas e um design mais icônico. Agora muitos desenhos atuais optam por um estilo minimalista, com menos detalhes e traços mais infantilizados. Fica claro que os desenhos dos anos 80 e 90 tinham histórias mais maduras e cativantes, com tramas épicas e desenvolvimento de personagens. Hoje em dia, a maioria deles são feitos para um público infantil e tem um humor mais exagerado, muitas vezes sem enredo e inconsistente. Os desenhos antigos tinham um trabalho mais manual, fluidez de animação e histórias envolventes, enquanto muitos desenhos atuais buscam simplicidade e economia, perdendo parte de toda a magia. Ainda assim, existem boas animações, mas muitos fãs sentem a falta de qualidade artística e a narrativa dos clássicos. Outra crítica ao minimalismo é que ele, em alguns casos, pode incentivar uma mentalidade consumista disfarçada de simplicidade. O conceito de menos é mais pode levar as pessoas a descartar itens que ainda são úteis e funcionais, substituindo-os por produtos novos e minimalistas. No passado, os objetos eram feitos para durar e eram passados de geração em geração. Os móveis e peças de decoração possuíam valor sentimental e histórico, e eram frequentemente restaurados ou reutilizados ao invés de descartados. Hoje, no entanto, o minimalismo pode criar uma cultura de obsolescência planejada, onde as pessoas estão constantemente atualizando suas casas ou armários para se adequar à estética minimalista mais atual. Isso pode ser paradoxal, considerando que o minimalismo prega o desapego, mas na prática pode acabar estimulando o consumismo. Mas a grande pergunta é, o porquê isso está acontecendo? O minimalismo moderno surgiu como uma resposta ao cansaço visual e à necessidade de uma vida mais simples e sustentável. Com a digitalização em massa, menos se tornou mais, e automaticamente estamos procurando uma estética que nos ajude a relaxar e focar no que é realmente importante, sem excessos de estímulos visuais, e isso está evolutivamente mais presente na sociedade, a cada momento que passa. Essa transformação tem suas razões. Estamos em busca de menos estresse, o consumo excessivo e a necessidade de desacelerar nos levaram a adotar uma vida mais simples. Mas é importante encontrar um equilíbrio e não esquecer o que nos faz sentir conectados e vivos. Vale a pena refletir sobre o caminho que percorremos até agora. Cada estética tem seu charme e suas lições. Nos lembra uma era de um maravilhamento tecnológico, onde a complexidade e os detalhes eram símbolos de inovação. Já o minimalismo nos oferece uma pausa, um convite à simplicidade e à funcionalidade em um mundo que não para de se acelerar. Enquanto celebramos a elegância do passado, também abraçamos a clareza do presente, buscando sempre um equilíbrio que nos permita viver de forma mais leve e significativa. No fim das contas, não se trata de escolher um lado, mas de entender que cada fase tem o seu valor e o seu propósito.